Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lilian e hoje eu gostaria de dar uma palavra de Deus para a sua vida, que eu sei que será a resposta para o seu coração. Em João 9, versículo 6, João 9 vem falando sobre a cura de um cego de nascença, que é uma passagem bastante conhecida. No versículo 6, vem dizendo assim: Tendo dito isto, cuspiu na terra Jesus, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Que palavra maravilhosa! Jesus, ele dando aí um milagre da visão para um cego de nascença. Se a gente voltar um pouco na história, no que acontecia na época, nós vamos achar relatos de uma sociedade que tinha uma cultura muito medíocre, uma cultura muito ignorante acerca de uma situação. Quando nascia uma criança com alguma debilidade física, uma deficiência, fosse cegueira, fosse auditiva, ou alguma paralisia, ou a falta de algum membro no seu corpo, essa criança era tida como uma criança amaldiçoada. Então ela era rejeitada pela família, ela era rejeitada pela sociedade. Muitas delas não conseguiam sobreviver. Pequeninas, recém-nascidas, algumas tinham sorte de chegarem à adolescência, se não se deparassem aí com alguma doença, ou com pessoas mais perversas. Então chegar na fase adulta com alguma debilidade física, nessa época era muito difícil. Então nós temos aqui um cego, um homem, numa idade já adulta, que além de ter essa barreira na sua vida, ele tinha aí uma história bem difícil. Uma história de rejeição, muito difícil. E essas pessoas, assim, os bons da sociedade, aqueles que tinham a sua saúde física plena, quando eles passavam pelas ruas e encontravam com essas pessoas deficientes que estavam à beira do caminho, ao invés de oferecer ajuda, ao invés de oferecer uma refeição, um apoio, uma esmola que fosse, essas pessoas, elas cuspiam, elas escarravam no chão. Então esse cego, por muitas das vezes, ele sentia o odor da podridão de uma lama, da podridão que não era sua, que eram daqueles que eram os bons da sociedade, aqueles que eram os sãos da sociedade. Você está me entendendo? Então, por muitas das vezes, ele poderia ouvir palavras de humilhação, palavras de maldição sobre sua vida, e era muito comum essas pessoas passarem pelo caminho e cuspir como um ato de repúdio por essas pessoas que tinham essa fragilidade. Então Jesus, eu até gostaria de falar para você, se falar, fale para você. Jesus, quando ele vem de encontro à sua vida, Jesus, quando ele vem de encontro à minha vida, ele não faz nada que não tenha um propósito. Então, quando Jesus ele vê esse cego de nascença, ele não enxerga apenas o seu milagre evidente, o seu milagre emergencial, o milagre que todos sabiam que aquele cego precisava. Quando Jesus ele vem de encontro a esse homem, ele enxerga a sua história, ele enxerga o seu caminho. E essa debilidade física, ela fez com que ele tivesse ramificações de dores. Então ele não precisava apenas de um milagre na sua visão, ele precisava de um milagre no seu coração. Ele precisava de cura interior. Porque a sua cegueira, o que ele precisava, o que ele necessitava, fez com que ele perdesse oportunidades na sua vida, fez com que por anos e anos do seu caminho ele estivesse numa escuridão, não uma escuridão literalmente falando, mas uma escuridão da qual não se tem uma família, não se tem um afago, por muitos anos sem ter amigos, por muitos anos se sentindo um peixe fora d'água. Então, o Senhor Jesus, o mestre dos mestres, o médico dos médicos, quando ele olha aquele homem, ele vê muito mais do que, falando para você que está me ouvindo, ele vê muito mais do que uma angústia, ele vê muito mais do que uma cura de uma depressão da qual você necessita,
de uma ansiedade generalizada, Jesus, ele vê o trajeto. O que isso te causou de dores? Jesus, ele vê os seus relacionamentos. Talvez as suas dores sejam em prol de uma outra pessoa. As suas orações sejam voltadas para um filho. Sejam voltadas para a conversão e santificação do seu marido. E aí você quer conversão, e aí você quer a libertação dos vícios. Esse é o seu milagre emergencial. Mas esses anos de sofrimento podem ter causado muita podridão dentro de você. Podridão que não é sua. Que te lançaram, mas não é sua. E Jesus sabe. Quando ele vai de encontro para dar o milagre, aquele presente para aquele cego, ele vem e dá por completo. Então muitas das vezes eu vi esse versículo, eu me senti maravilhada, mas eu não entendia por que fazer lama, por que cuspir no chão fazer lama. Só que o mestre não faz nada sem propósito. Muitas das vezes o cuspe, a lama na vida dele, foi instrumento, foi ferramenta para ferir, foi ferramenta para denegrir mais ainda a sua imagem mediante os seus inimigos. Sabe o que o Senhor ele quer falar para você? Que o que te causou dor será usado para te curar. E através da sua cura, você levará amor e transformação através de você, através da sua dor. Jesus vai restaurar o seu altar. Jesus vai restaurar a sua família. Jesus ele vai te dar a sua vitória por completo, por completo. Porque você imagina uma pessoa que está sofrendo em prol da sua cura, talvez um câncer, está na luta. O quanto de sofrimento psicológico, emocional, o quanto de desgaste, tempo de desgaste, tempo perdido essa pessoa teve. Não tempo perdido de oração, porque oração, lágrimas no altar não se perdem, mas eu digo de sofrimento. Podem causar muitas escuridões em áreas da sua vida. Uma área da sua vida que precisa de restauração, se ela não for tocada por Jesus, ela pode trazer muitas outras dores. E é isso que eu tenho para dizer para você. Jesus ele está chegando na sua vida para mudar o seu cativeiro. Jesus está chegando na sua vida com abundância, para poder prover, para mandar embora toda escassez, com um emprego, com dignidade. Só que o período que você passou de humilhação, de dor, ele também está restaurando, ele também está restituindo. Jesus ele faz tudo novo na nossa vida. Amém? Glória a Deus, porque ele é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Fica com Deus, essa é a palavra para o seu coração, resposta de Deus para a sua vida. O que te causou dor é a mesma situação que irá trazer cura e a sua vitória, no nome de Jesus.